Cura Divina, à luz da Bíblia. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 9. Creio que não é o plano de Deus que nenhum crente jamais fique doente. Creio que todo crente deveria viver e completar todos os seus dias, e se Jesus tardar, deveria gastar todo o seu tempo e depois adormecer nele. Não é, e afirmo com ousadia, não é a vontade de Deus que soframos com o câncer ou com outras doenças terríveis que causam dor e angústia. Claro que não! Eu creio que é a vontade de Deus que sejamos curados. Como eu sei disso? Porque a cura é provisão de Deus para nós sob a nova aliança. Está escrito na palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Uma vez que a palavra de Deus declara que a cura está no plano da redenção de Deus, você pode saber e ter a certeza de que a cura é a vontade de Deus para você. Nas reuniões da igreja, estou certo que muitos de nós vimos curas e milagres maravilhosos ocorrerem enquanto o Espírito de Deus se manifestava através dos dons do Espírito. Mas creio que às vezes pensamos que a única maneira como Deus cura é através das manifestações dos dons do Espírito. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, os dons de cura e operação de milagres são manifestações do Espírito de Deus. No entanto, não podemos garantir que Deus vai sempre se mover de forma espetacular através dos dons do Espírito, porque a Bíblia diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Assim, nem sempre sabemos quando Deus irá se mover de forma espetacular através dos dons do Espírito. No entanto, sabemos que a palavra de Deus sempre funciona. A palavra funciona. Precisamos ter em mente que quando os dons do Espírito não estão se manifestando, as pessoas ainda podem ser curadas através da fé na palavra de Deus. Portanto, podemos sempre ensinar às pessoas a palavra de Deus. Na verdade, vi curas e milagres maravilhosos ocorrerem em resultado do ensino da palavra de Deus. Da mesma forma que vi acontecerem quando Deus se moveu milagrosamente através dos dons do Espírito. Curas e milagres podem ocorrer simplesmente pelo ensino da palavra de Deus, quando levamos as pessoas a exercitar a própria fé para serem curadas. Como você pode ver, a palavra é ungida. A palavra de Deus é a mesma, quer sintamos a unção ou não, e a palavra sempre funciona. Muitas vezes penso que as pessoas estão esperando por uma manifestação do Espírito de Deus para curá-las, mas elas não precisam esperar por isso, porque a palavra de Deus sempre trabalhará a favor delas. Por exemplo, se os médicos lhe dissessem que você vai morrer, você aguardaria uma manifestação do Espírito de Deus antes de aceitar a cura que Jesus já havia providenciado para você?
Não, é claro que não. Graças a Deus, porque a Bíblia diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. E por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Se você foi curado pelas chagas de Jesus, então você é curado agora pelas suas chagas. Vi mais pessoas curadas no meu ministério por terem ouvido a palavra e agido com base na própria fé que de qualquer outra maneira. Glória a Deus! A palavra funciona. Essa é a razão pela qual Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Também é através da palavra que podemos ter certeza de que é a vontade de Deus nos curar. Sabemos que é a vontade de Deus curar seu povo, porque a cura está no plano de redenção de Deus. Já lemos o versículo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Então, sabemos que a cura está na redenção que Jesus proveu para nós. Também sabemos que é a vontade de Deus curar seu povo, porque a doença e a enfermidade vêm de Satanás e Deus não quer que tenhamos nada que venha de Satanás. Realmente não temos nada a ver com coisas que não nos pertencem. A doença e a enfermidade não nos pertencem, elas são do diabo. Por outro lado, a cura nos pertence. Jesus comprou a cura para nós no plano de redenção através de sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Se nossa mente não for renovada com a palavra de Deus, não entenderemos que Satanás é o autor da doença, da enfermidade e de tudo que destrói. Nosso pensamento será todo errado, mas quando nossa mente for renovada com a palavra de Deus, poderemos ver que Jesus veio para nos redimir do poder do mal e nos dar vida mais que abundante. Em João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. De acordo com João capítulo 10, versículo 10, tudo o que mata ou destrói vem do inimigo. A Bíblia também nos diz claramente que quando Satanás for finalmente eliminado da terra, a lei do pecado e da morte deixará de operar. Não haverá nada que fira ou destrua. Isaías capítulo 65, versículo 25. Jesus veio para fazer a vontade de Deus e para libertar o ser humano, e não para ferir ou destruir. Assim, não faz sentido dizer que Deus fere ou destrói a vida das pessoas. Jesus curava as pessoas em seu ministério terreno, tirando as doenças e não colocando. Isso torna impossível aceitar o ensino que diz que a doença e a enfermidade vêm de Deus. Jesus ensinava claramente, por meio de suas palavras e seus atos, que a doença e a enfermidade vêm do inimigo, Satanás. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim, se Satanás tentar
nos amarrar com doenças ou enfermidades, não temos que aceitar isso. Podemos ser curados, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e pelas chagas de Jesus Cristo nós estamos curados por meio da fé no Deus Todo-Poderoso.